Meu nome é Diego Ragazzi Rondon, eu tenho 33 anos, eu não sei o que falar, eu gosto de muitas coisas, trabalho com muitas coisas, sempre fui bastante curioso, interessado em tantas coisas. É, curto muito tecnologia, no geral sou bem aleatório, algumas coisas que eu gosto e faço, basicamente. Mais ou menos isso que eu tenho pra falar de mim. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind. Eu conheci o CPT, eu morava perto, né, nos bairros bem próximos. O CPT aqui na 7 de setembro e eu morava na época nos Três Marias. Então todo mundo conhecia o CPTI, onde algumas crianças iam lá e podiam fazer atividades, brincar e tudo mais. Sempre tive uma curiosidade. Era até conhecido por outro nome que a minha memória já me permite mais lembrar. Como que chamava? Eu não lembro. Era Tia Leide, né? Mas tinha um outro nome que a gente costumava chamar, mas eu não lembro. Mas era. Vai no, era uma palavra junto, Tia Leide ainda. E nessa, a minha mãe queria bastante que eu entrasse, principalmente por carreira e educação, para aprender mais sobre o mundo, porque era isso, né? Era estudava, ficava na rua, jogava bola, estourava o pé de jogar coisa, quando tinha asfalto na terra, de chutar, jogando bola na rua, essas coisas. Então, conheci mais de boca a boca, porque eu morava perto também. Fala um pouquinho como foi sua chegada aqui, sua primeira experiência aqui. Foi sensacional, foi um novo mundo se abrindo. Quanto à organização, quanto à recepção das pessoas, quanto ao comportamento, porque diferente da escola, onde tinha muita gritaria, uma galera tão mais agressiva, aqui era muito mais acolhedor e tinha uma certa ordem, um respeito muito legal pelas pessoas. Nunca vou esquecer da Kelly, da Silvia, dessa galera que acolheu ali e recebeu a gente jovem. Da Ellen também, da parte da sala de informática, onde era o que eu mais gostava, né? Era a parte de mexer no computador. E eu lembro até onde foi meu primeiro contato com o Linux, foi aqui no CPTI, chamava Kurumin Distribuição. Era bastante interessante. E foi interessante também o contato com coisas que não eram tangíveis naquela época pra mim, como o contato com a música, com a arte, com o teatro, né, que faz parte de tudo. Foi muito bacana, foi onde eu comecei a ter minhas primeiras aulas de violão. Era Antes Jovem, era o projeto que eu fazia parte, que incluía tanta parte da música. Tivemos uma aula de empreendedorismo muito interessante, na verdade não sei se é uma aula, um seminário com a Silvia, que inclusive eu acabei usando no futuro. Eu abri duas empresas e realmente a parte de capital de juro que eu aprendi daquele projeto com ela, a parte de coleta de impostos, bastante interessante. É muito, tipo, distópico você pensar que eu tava com 14 anos aprendendo essas coisas e fui usar 10, 15 anos depois. O que... era com 14 anos que eu comecei a vir no SBT, né? Profissional matemática. Então teve esse projeto bastante marcante, teve várias oficinas também muito legais, de fazer máscara que colocava no rosto. Tava começando a crescer meus pelos no rosto, na barba, e a hora de tirar aquele negócio doía pra caramba, muito legal. Junto com essa oficina que eu acabei de falar de empreendedorismo da Silvia, a gente teve também um processo de mentoria com... Eu tive com o Marcelo Braz, que era um funcionário da HP, que ainda trabalha na HP até hoje. E a gente fez vários planos sobre estudar, sobre o que ver. Teve o projeto Dale Carnegie também, que era sobre comunicação. A leitura de livros foi sensacional. E nesse projeto de Agente Jovem, que tinha uma intenção de indicar jovens aprendizes para trabalhar em alguns lugares, o CPTI me abraçou. Eu comecei a trabalhar no CPTI como jovem aprendiz, fui para informática depois de um tempo. E dali o Agente Jovem também conseguiu me levar para uma escola diferente. Eu estudava em escola pública e tive a oportunidade de ir para a Fundação Bradesco, graças ao meu rendimento na escola pública. E aí começou tudo. Tudo começou no Agente Jovem, nesse planejamento. Que aí eu fui pro Bradesco, do Bradesco fui contratado, do Bradesco também virei estagiário, fui contratado lá, terminei o técnico e o ensino médio lá. Depois fui para uma empresa internacional que chama AT&T,
que é a maior empresa de telecom, ou era na época também, fundada pelo Graham Bell, inclusive. Uma curiosidade interessante. E assim, eu com esse tempo ainda fazendo a mentoria com o Marcelo Braz, que foi uma indicação do CPTI. E aí meio que acabou, a gente tinha uns encontros para ver o que você está estudando, o que você está acompanhando, quando começa a faculdade, mas foi muito bacana. Depois do CPTI, depois da AT&T, eu comecei a lecionar sobre redes. Dei um curso de redes no CPTI, isso é uma coisa muito interessante, eu queria retribuir de alguma forma, né, toda essa sorte e oportunidade que eu acabei tendo no CPTI, então eu dei um curso de CCNA e IT Essentials, onde eu me tornei instrutor lá no Bradesco, então eu queria retribuir um pouco com o CPTI. E eu lembro da época de a gente jovem, que o Cláudio vinha da IBM para ensinar a gente a mexer no Excel e PROC-V e várias funções muito interessantes. Falei, putz, agora que eu virei um instrutor, eu posso voltar e tentar retribuir e dar oportunidade para mais pessoas do que eu tive, né? Então eu dei essa turma no CPTI, foi bem bacana, e acabei em paralelo dando aula de redes por 7 anos, em diversos lugares, como no Senac, na Fundação Bradesco, numa empresa que não existe mais, que chamava LAN University. Isso só na área de redes, mas em paralelo eu acabei saindo da AT&T, fui a parte de desenvolvimento, onde eu também consegui trabalhar em várias empresas muito grandes, como PicPay, iFood e Amazon. Com a Amazon foi muito legal, porque foi a Amazon de Santa Mônica, que eu tive que ir para os Estados Unidos várias vezes, foi uma experiência bastante legal. E tudo isso porque eu sou muito grato pela sorte do CPTI de ter aproveitado isso, que era as aulas da Ellen, do William, que estavam lá de jovem, que ajudava, que despertavam interesse. E particularmente eu sou uma pessoa um pouco difícil de lidar, tiveram muita paciência comigo, me abraçaram, e eu consegui, inclusive abrir algumas empresas depois, de tecnologia também. Vale a pena dizer que eu acabei de vender minha parte de uma empresa que eu abri ano passado, que tem dado muito certo. E eu tenho outra agora com um software de controle de baladas, que está subindo. Em conjunto com isso, tem um contrato também com os Estados Unidos agora, uma empresa de Nova York, com rendimentos também de tecnologia, que cuida de um sistema de RH, que é basicamente impostos e férias e tudo mais, que tem essas coisas nos Estados Unidos. Então deu tudo certo e assim, eu acho que tudo começou com o CPTI, tá? Toda a minha carreira profissional, os aprendizados, o comportamental, foi ali. E não só, eu ainda toco instrumentos musicais até hoje. Então eu comecei aqui no CPTI, até hoje eu continuo tocando. Encontrei meu primeiro professor aleatoriamente na vida, foi maravilhoso. E é muito legal também reencontrar as pessoas que estavam lá com você junto, como que elas estão na vida e como que a vida foi pra frente. Tem várias. Tem essa da música, que o Pablo formou uma orquestra, até chamava ele de maestro na época. E quando eu reconheci ele pela voz, olha que interessante, o professor de música eu reconheci pela voz e não pela aparência. A gente fez uma apresentação de uma música que era do Peixe Vivo. Foi sensacional apresentar para muita gente. Essa é uma das experiências marcantes. A segunda é o laboratório de informática, quando eu era menor aprendiz no CPTI. Cuidar dos servidores, das redes da biblioteca, conhecer as outras áreas, né? Me conectar com aquelas pessoas que me abraçaram ali, porque eu era muito perto das pessoas da gente jovem, que eram a Kelly, a Silvia, o André e a outra Silvia também. E aí quando eu comecei a trabalhar como menor aprendiz, então fazer parte daquela família é muito marcante, foi muito legal. Também teve momentos, além dos festivos, né, de trabalhar, entregar o valor, passar pra frente, sabe? Fazer tudo aquilo com muito amor para as crianças que vêm, ou jovens, eu não sou mais jovem, mas eu lembro dessa sensação. Então teve essa, a da música, a do laboratório de informática com a Ellen e com o William, e com os funcionários em geral mesmo. Então, existe bastante um preconceito, que é só o conceito antes de conhecer alguma coisa, e a gente acaba, às vezes, não conhecendo por um preconceito. Conheça a ONG, seu professor de meu Deus, é sensacional, as pessoas são ótimas, o espaço é incrível, todo mundo que eu conheci, que estava trabalhando ali, que tive contato, faz porque gosta muito, realmente ajuda, me ajudou pra caramba, ajuda meus amigos que eu tenho contato até hoje, e eu só tenho grandes memórias. Voltar hoje, depois de 10, 15 anos, e ver várias coisas que estavam sendo construídas crescendo, é sensacional, tá cada dia melhor. Agradeço o seu Rolf e a dona Silvia. Inclusive, na Fundação Bradesco, foi o colégio que você me ajudou a entrar,
A gente teve uma aula de matemática financeira. Eu lembro até do querido professor de matemática, sensacional. E o seu Rolf, e nessa aula de educação financeira a gente tinha um simulador de investimentos. Eu lembro que um dia de corredor, perguntei pro seu Rolf, ele me deu uma aula absurda de investimentos também, só um paralelo aí. Também foi um momento muito emocionante. Tipo, sim, claramente eu perdi o dinheiro inteiro no simulador, mas valeu a pena me arriscar daquele jeito. Claro, 15 anos naquela época já, foi com o professor Paulo, nossa, não tinha como. Mas é muito legal, ainda bem que era um simulador. Mas conheça, tem muita coisa, tem muitos projetos, é sensacional para arte, música, cultura. E relembrando também de mais um momento marcante, desculpa, foi na biblioteca. Foi o primeiro contato que eu tive com uma biblioteca na vida. E foi sensacional. E eu ficava, sempre no horário de almoço, em alguns lugares, estava na biblioteca. Lendo, ou só vendo os livros, ou lendo gibi ou alguma coisa. Então tem biblioteca, eu não lembro, não sei agora qual que é a idade que pega, mas ele pegava desde o começo, idade de 5, 6 anos, até a entrega no mercado de trabalho, por assim se dizer. Seja como melhor aprendiz ou algumas áreas, conheça, vale muito a pena e realmente muda a vida de quem passa, sem dúvida.